Esta semana, o Real Madrid disse ao mundo que Endrick ia ficar, mas esse anúncio já estava desatualizado antes mesmo de acabar de ser publicado, porque enquanto Florentino Pérez e José Mourinho apertavam as mãos por manterem o avançado brasileiro de 20 anos, um clube rival do outro lado do mar da Irlanda preparava discretamente uma proposta que ninguém no Santiago Bernabéu tinha visto chegar. E quando Endrick leu realmente essa proposta, fez algo que nem o presidente do clube nem o próprio treinador esperavam. Pegou no telefone e pediu uma reunião. Não uma conversa cordial, uma negociação. E aquilo que levou para essa sala pode acabar por definir toda a estrutura do ataque do Real Madrid nos próximos anos. Para perceber por que é que este momento importa tanto, é preciso voltar ao verão de 2024, quando Endrick chegou a Madrid vindo do Palmeiras por um valor próximo dos 65 milhões de dólares. Chegou com o rótulo que todos os jovens brasileiros simultaneamente receiam e desejam. O próximo grande craque, o miúdo que supostamente era demasiado bom para ficar no banco. Só que ficou, muitas vezes. A primeira época foi dura daquela forma silenciosa que raramente chega às manchetes. Aquecia antes de jogos de 90 minutos, em que depois nem sequer entrava. Treinava ao mais alto nível do mundo e, em seguida, via do banco Kylian Mbappé e Vinícius Júnior fazerem aquilo que ele próprio tinha vindo para a Espanha fazer. A viragem aconteceu quando o Real Madrid o emprestou ao Lyon na segunda metade da época passada, simplesmente para lhe dar minutos reais num verdadeiro palco europeu. Endrick respondeu como os observadores sempre garantiram que responderia. 8 golos e 5 assistências em 21 aparições, uma sequência suficientemente forte para lhe valer um lugar na seleção do Brasil para o Campeonato do Mundo de 2026 aqui na América do Norte. Pela primeira vez, todo o entusiasmo à sua volta tinha números a sustentá-lo. Quando Endrick regressou desse Mundial, toda a gente assumiu que o plano era evidente. Outro empréstimo, desta vez para a Premier League, onde a sua agência, Rock Nation, já o vinha a apresentar discretamente a vários clubes. O Aston Villa mostrara interesse genuíno. A Roma também fizera perguntas. Até o Manchester United, segundo notícias publicadas em Inglaterra, esta semana tentou à última hora levá-lo por empréstimo antes do fecho do mercado. Do lado de Endrick, a lógica era simples. Por que lutar por restos de minutos atrás de Mbappé, o avançado mais caro do planeta, quando o Madrid acabara de gastar bastante dinheiro noutro avançado, Carlos Espí, vindo do Levante e considerado um dos jovens talentos ofensivos mais falados do futebol espanhol? Foi então que Mourinho interveio e mudou completamente o guião. Na segunda-feira, quase sem aviso, o treinador português disse ao clube que queria Endrick no plantel. Há semanas que reconstruía a lista e insistia que precisava de um grupo com exatamente 20 jogadores da equipa principal. Para ele, Endrick encaixava perfeitamente. Florentino Pérez, que apoiou praticamente todas as decisões de Mourinho desde o regresso do treinador ao clube, deu luz verde de imediato. A posição oficial do Real Madrid saiu cá para fora. Endrick fica. Os adeptos respiraram de alívio. Ninguém quer ver um investimento de 65 milhões de dólares sair pela porta sem retorno. Mas a celebração do clube durou pouco mais do que o tempo necessário para ler um comunicado. Do outro lado da Europa, o Liverpool já tinha feito a sua jogada. O sucessor de Arne Slot em Anfield, o novo treinador que chegou este verão com talvez o maior mandato de reconstrução da história recente do clube, acompanhava Endrick há semanas, segundo os relatos. Depois de uma exibição ofensiva pouco convincente no jogo mais recente do Liverpool, ficou insatisfeito com as opções que tinha na frente e foi diretamente à direção com uma mensagem clara. Não queria estudar a situação de Endrick, queria avançar já antes de o mercado fechar. Os proprietários do Liverpool, habituados à forma de trabalhar do treinador e confiantes no seu julgamento de talento, moveram-se com a rapidez típica dos clubes ingleses quando já tomaram uma decisão.
O que colocaram em cima da mesa não foi uma proposta de empréstimo, foi um lugar real e garantido no 11, dentro de uma estrutura em que Endrick não teria de disputar sobras de minutos atrás de dois nomes mais caros. Seria o jogador em torno do qual todo o ataque seria construído. Quando essa proposta chegou às mãos de Endrick, tudo mudou. No mesmo dia em que o Real Madrid anunciou que ele ia ficar, Endrick pediu uma reunião. Não com um adjunto, nem com o braço direito de um diretor desportivo, mas com Florentino Pérez, o secretário técnico José Ángel Sanches e o próprio Mourinho no centro de treinos do clube em Valdebebas. Vale a pena recordar quem Endrick é neste momento, porque ainda é fácil imaginar o adolescente que chegou há 2 anos. Tem agora 20 anos, joga futebol de primeira divisão no Brasil desde os 16. Já marcou pelo Real Madrid, provou o seu valor durante o empréstimo em França e disputou um campeonato do mundo. É um currículo que cria um tipo de confiança diferente daquele que a maioria dos jogadores da mesma idade possui. A confiança de quem percebe exatamente quão curta é a oportunidade para negociar a partir de uma posição de força, em vez de o fazer em desespero. Por isso, Endrick não aceitou de imediato a proposta do Liverpool, mas também não a rejeitou. Usou-a como alavanca na sala que mais lhe interessava e entrou naquela reunião em Valdebebas com 3 condições concretas. Se o Madrid quisesse mantê-lo, teria de aceitar formalmente as 3 antes do fecho do mercado. Caso contrário, disse sem rodeios, ligaria de volta ao Liverpool. E dessa vez, a conversa já não seria sobre um empréstimo, seria uma transferência em definitivo. A primeira condição dizia respeito ao contrato. O atual vínculo de Endrick com o Real Madrid vai até 2030. Por isso, no papel, não havia urgência. Mas Endrick apontou para algo que o Madrid não podia ignorar facilmente: a recente renovação de Vinícius Júnior, cujas negociações ficaram paradas durante 1 ano e meio antes de terminarem com melhores condições, suficientes para convencer o extremo brasileiro a rejeitar o interesse de clubes como o Arsenal e ficar em Espanha. Endrick não estava a pedir o salário de Vinícius nem uma extensão com a mesma duração. Pedia apenas que o Madrid abrisse já conversações para uma renovação antes sequer do início da época, como prova de que o clube via o seu futuro com a mesma seriedade com que via o de Vinícius. Palavras sobre oportunidades significam pouco, argumentou, se não houver um compromisso financeiro por baixo delas. A segunda condição vinha diretamente de 2 anos de frustração. Endrick disse que não podia aceitar ficar mais de 2 jogos consecutivos sem jogar, nem sequer 1 minuto. Se o Madrid queria que ficasse e competisse de forma justa por um lugar, essa competição tinha de ser real e não teórica. 2 jogos seguidos no banco sem tocar na bola e o acordo seria considerado quebrado, com a proposta do Liverpool imediatamente de volta à mesa. Mourinho terá concordado com esta parte. Correspondia quase palavra por palavra ao que já dissera publicamente. Queria que Endrick tivesse um papel verdadeiro em vez de ficar sentado como opção de emergência que ninguém planeia realmente utilizar. A terceira condição foi a que fez subir rapidamente a tensão na sala. Endrick não queria apenas minutos. Queria ser reconhecido formalmente, por escrito, como a alternativa direta a Mbappé, à frente de Carlos Spee na hierarquia. Não a terceira opção que entra quando todos os outros estão cansados ou lesionados, mas o primeiro nome, chamado sempre que Mbappé não estiver em campo, seja por lesão, suspensão ou decisão tática. Segundo pessoas a par da reunião, Endrick disse-o sem hostilidade, mas deixou muito clara a frustração com a chegada de Spee. Do seu ponto de vista, contratar mais um atacante este verão só o empurrava para baixo numa lista em cuja parte inferior já estava preso há 2 anos. Não estava disposto a passar uma terceira época à espera atrás de um jogador que, até esta semana, ainda não disputou um único minuto oficial pelo clube. Essa última exigência deixou Florentino Pérez e Mourinho numa posição verdadeiramente desconfortável e é fácil perceber por quê. Assumir Endrick como sucessor automático de Mbappé significa, na prática, dizer a Spee, um jogador por quem o Madrid acabou de pagar dinheiro a sério, que começa a carreira no Real já atrás de outro colega.
É uma mensagem para o balneário com consequências. Mourinho passou a pré-época a defender que o mérito deve determinar a hierarquia e não os valores das transferências. Agora tem de decidir se o argumento de Endrick, golos reais no futebol sênior, minutos reais num campeonato do mundo e vontade real de encurtar as férias para regressar mais cedo e impressionar o treinador pesa mais do que o potencial ainda não testado de ESP. É aqui que a história se torna maior do que as exigências contratuais de um jogador, porque toda esta saga decorre num cenário de caos no topo do futebol mundial. E vale a pena perceber quão estranho este verão tem sido para a estrutura de poder da modalidade. Há apenas algumas semanas, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, promovia um plano para vender a investidores privados uma participação nos direitos comerciais do Campeonato do Mundo, incluindo, segundo relatos, um fundo ligado a Joshua Kushner, cujo irmão é casado com a filha de Donald Trump. A reação foi imediata e invulgarmente unida. A UEFA votou a favor de ameaçar boicotar futuros mundiais se o plano avançasse, e poucos dias depois, UEFA e CONCACAF emitiram comunicados a dizer que tinham perdido por completo a confiança na liderança de Infantino. O presidente da FIFA abandonou a proposta, mas o dano à sua posição já estava feito. Esta semana, a UEFA continua a recusar retirar a ameaça de boicote e exige garantias vinculativas de que nada semelhante voltará a ser tentado. Notícias vindas da Europa sugerem que UEFA, CONCACAF e a Confederação Asiática de Futebol estão discretamente a preparar um novo modelo de governação para reduzir no futuro o controle da FIFA sobre as finanças do futebol. E essa nem sequer foi a polêmica mais politicamente carregada do torneio. Durante as eliminatórias do Mundial deste verão, a FIFA suspendeu de forma controversa o castigo automático de um jogo aplicado ao avançado dos Estados Unidos, Folarin Balogun, depois do cartão vermelho contra a Bósnia e Herzegovina, permitindo-lhe jogar os oitavos de final diante da Bélgica. Foi apenas a segunda vez na história do torneio que uma suspensão por cartão vermelho foi anulada dessa forma. O momento da decisão levantou suspeitas por todo o lado, porque os relatos confirmaram que o presidente Trump telefonara pessoalmente a Infantino no dia anterior e depois agradecera publicamente à FIFA por, nas suas palavras, reverter uma grande injustiça. A Federação Belga ficou furiosa. O ministro dos Negócios Estrangeiros do país chamou-lhe uma violação flagrante das regras desportivas básicas, caso um telefonema tivesse realmente provocado a reversão. O antigo presidente da FIFA, Sepp Blatter, ele próprio habituado a polêmicas, escreveu que o futebol nunca pode tornar-se um campo de jogos para o poder político. O selecionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, disse depois que já nem percebia verdadeiramente quais eram as regras. Porque é que tudo isto importa numa história sobre um avançado brasileiro de 20 anos a negociar o seu tempo de jogo em Madrid. Porque capta exatamente o ambiente em que este mercado de transferências está a decorrer. Um mundo onde as linhas tradicionais entre desporto, dinheiro e influência política continuam a esbater-se, onde jogadores e agentes aprenderam que a força negocial, e não a lealdade, decide resultados, e onde até as instituições maiores e mais ricas do futebol descobrem que anúncios públicos já não resolvem nada se o outro lado ainda tiver cartas para jogar. Endrick, sentado em Valdebebas com um ultimato e uma proposta rival no bolso, não é um caso isolado. Acontece num futebol em que todos, das federações nacionais aos avançados de 20 anos, viram nos últimos 2 meses que pressão e sentido de oportunidade conseguem mover até as instituições mais teimosas. No Real Madrid, o clube tem estado ocupado este verão, independentemente de como a situação de Endrick terminar. A reconstrução de Mourinho já trouxe Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Ibrahima Konate, Bernardo Silva e Carlos Espí numa remodelação destinada a dar ao treinador a profundidade e o equilíbrio que pede desde o regresso. O Real Madrid também falhou Rodri, que parece a caminho do Barcelona, um lembrete de que nenhum clube com os recursos de Madrid ganha todas as corridas no mercado.
A renovação de Vinícius Júnior, o mesmo acordo que Endrick usou como referência, está confirmada e concluída, fechando a porta ao interesse de clubes como o Arsenal, que alegadamente via o extremo brasileiro como alvo ofensivo alternativo. Quanto ao Liverpool, o clube já concluiu este verão transferências definitivas por Jeremy Jacquet e Victor Munoz, além de um surpreendente acordo de empréstimo pelo capitão do Barcelona, Ronald Araujo, e mantém negociações pelo extremo do Paris Saint-Germain, Bradley Barcola. Se uma transferência de Endrick chegar oficialmente à mesa em Anfield, continua por confirmar e, para já, deve ser tratada como especulação. Ainda assim, vários meios ingleses noticiaram que a estrutura do Liverpool acompanha discretamente a situação e o perfil encaixa no que o clube procura a todo o verão. Um avançado rápido, direto e capaz de mudar jogos no último terço. O interesse do Manchester United acrescenta outra camada que deve ser tratada com cuidado. Notícias desta semana descreveram uma tentativa tardia do United para testar a possibilidade de um empréstimo, mas o Real Madrid terá rejeitado a abordagem. Seria a segunda vez este verão que o United recebe uma resposta negativa na perseguição a Endrick. O interesse do Aston Villa é a história mais consistentemente noticiada das três e vem de uma fase anterior do mercado, embora nada tenha passado de conversas exploratórias, segundo os meios que acompanham o caso. Nada disto deve ser lido como facto confirmado. É o estado atual da especulação, e a especulação define precisamente a reta final de quase todos os mercados, quando os clubes se posicionam, deixam escapar informação e lançam números para testar reações antes de assumirem um compromisso. O que torna o movimento de Endrick diferente de uma saga de transferências habitual é a confiança por trás dele. Não é um jogador a amuar em público, nem a forçar a saída através dos meios de comunicação. É uma negociação privada e calculada, sustentada por dados reais de rendimento, uma verdadeira convocatória para o Mundial e uma proposta rival real, apresentada diretamente às três pessoas mais poderosas do clube em vez de ser filtrada por fontes anônimas. Pode ser um sinal de um jovem que amadurece mais depressa do que a maioria da sua idade, ou uma amostra de como funcionam cada vez mais as negociações das estrelas modernas. Força negocial acima da lealdade, paciência estratégica em vez de esperar em silêncio. Seja como for, diz muito sobre a deslocação do equilíbrio de poder no futebol, das direções e administrações para os jogadores que sabem exatamente quanto valem e não têm medo de o demonstrar. As três condições estão agora diante de Florentino Pérez, José Mourinho e José Ángel Sanches, e a data de fecho do mercado aproxima-se rapidamente. A condição sobre abrir conversações para a renovação parece a mais fácil de aceitar no papel, porque iniciar negociações ainda não obriga o Madrid a qualquer número concreto. O limite de 2 jogos é mais complicado, pois coloca uma espécie de restrição contratual à liberdade tática de Mourinho, algo que poucos treinadores do seu nível estão habituados a aceitar, e a terceira condição, colocar Endrick acima de Espi na hierarquia antes de Espi disputar sequer 1 minuto oficial, é a que mais provavelmente poderá criar problemas silenciosos no balneário, seja qual for a decisão. Se o Real Madrid aceitar as 3, mantém um jogador que marcou 8 golos em 21 jogos durante o empréstimo e representou o Brasil num campeonato do mundo antes de fazer 21 anos, e envia uma mensagem clara ao resto do plantel sobre a forma como o mérito é recompensado com Mourinho. Se disser que não, ou se hesitar demasiado, Endrick deixou claro que pegará no telefone. Desta vez, a conversa não será sobre um empréstimo. Será um adeus definitivo a um clube que pagou 65 milhões de dólares para o transformar no futuro do ataque e agora descobre que esse futuro vem acompanhado de condições. Há ainda uma história mais ampla sobre a forma como a Premier League se posicionou financeiramente para tornar movimentos destes quase rotineiros. O Chelsea gastou mais do que qualquer clube do mundo este verão, mais de 400 milhões de dólares em 11 contratações com Morgan Rogers em destaque.
O Tottenham de Roberto De Zerbi comprometeu mais de 260 milhões de dólares em jogadores como Sandro Tonali e Matheus Fernandes, enquanto acrescentou experiência através de transferências a custo zero. O Arsenal remodelou o meio-campo e a defesa com Bruno Guimarães e Illan Meslier, mesmo depois de falhar Vinícius. O Manchester City pagou um recorde do clube por um só médio, Elliot Anderson, antecipando-se ao Manchester United. Quando os clubes ingleses gastam assim até para reforçar a profundidade do plantel, percebe-se porque um lugar garantido no 11 do Liverpool pode parecer mais atraente para um jovem avançado do que o banco do Real Madrid, por mais famoso que seja o emblema na camisola. Essa diferença financeira também diz algo desconfortável sobre o futebol espanhol e faz parte da corrente política mais discreta desta saga. O Barcelona está a finalizar um acordo por Rodri assim que a sua saída do Manchester City esteja concluída depois das anteriores contratações de Anthony Gordon, Karim Adeyemi e Jesse Bizivou. O Real Madrid, por sua vez, fez exatamente o que Mourinho pediu. Construiu um plantel mais profundo e equilibrado com Cucurella, Dumfries, Konate, Bernardo Silva e Espi. Os dois gigantes da La Liga continuam a gastar no topo do mercado, mas o crescente poder financeiro da Premier League, alimentado por contratos televisivos e grupos proprietários com bolsos mais fundos do que quase todos em Espanha, continua a inclinar a força negocial para os clubes ingleses sempre que um gigante espanhol hesita sobre o preço ou o papel de um jogador. As três condições de Endrick são, em certo sentido, um produto direto dessa mudança. Ele sabe que o Liverpool lhe pode oferecer dinheiro e certezas que até o Real Madrid tem de pensar duas vezes antes de igualar de imediato. Também vale a pena notar como este tipo de disputa é tratado de maneira diferente em comparação com há poucos anos. Há uma década, um jogador de 20 anos, formado num clube, dificilmente entraria numa reunião com o presidente e apresentaria um ultimato apoiado pela proposta de um rival. Hoje é quase esperado, porque agências como a Roc Nation funcionam menos como representantes tradicionais e mais como empresas completas de gestão de carreira, coordenando força negocial em várias ligas ao mesmo tempo e tratando o mercado não como uma negociação única, mas como um leilão contínuo entre várias partes. O grupo de Endrick não esperou que o Real Madrid desse o primeiro passo este verão. Passou semanas a alinhar o Aston Villa, depois a Roma, recebeu uma abordagem tardia do Manchester United, enquanto o Liverpool trabalhava discretamente nos bastidores até chegar o momento certo. Isto não é um jovem jogador a perder a paciência, é uma estratégia coordenada, executada com uma precisão, normalmente reservada a jogadores com o dobro da idade. Por isso, enquanto as manchetes desta semana se concentram no ego de Mbappé, na saída de Rodri para o Barcelona, na renovação concluída de Vinícius e no prazo imposto por Mourinho para o Real Madrid contratar antes de 22 de agosto um substituto para o alvo de defesa central Dean Huijsen. A história que está silenciosamente a redesenhar a hierarquia do balneário pertence ao jogador que todos julgavam já resignado ao banco. Endrick passou 2 épocas a aquecer em silêncio. Esta semana, garantiu que ninguém naquela sala voltaria a ignorá-lo.